Olá, começa agora mais uma edição do Estado de Minas Entrevista, o programa aqui do jornal, transmitido também no canal do YouTube do Portal UAI, que recebe sempre convidados importantes para debater as principais situações, as principais notícias aqui do Estado. Meu nome é Bernardo Estilac, sou repórter da editoria de política do jornal Estado de Minas. Estou aqui hoje acompanhado da Clara Maris, repórter da editoria de Gerais. Tudo bem, Clara? Tudo bem, Bernardo. E hoje a gente recebe Marcelo Horta, que é presidente do Sindicato dos Escrivães da Polícia Civil de Minas Gerais. Figura muito importante aí que está acompanhando a situação das forças de segurança, um tema recorrente no estado de Minas Gerais, principalmente nesses dois mandatos do governador Romeu Zema. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado. Eu agradeço o espaço, Bernardo, e claro. Marcelo, a gente queria começar te perguntando, assim, uma pergunta para a gente abrir mesmo a nossa discussão, para poder falar sobre hoje, 2025, qual que é a demanda por recomposição salarial das forças de segurança em Minas Gerais. É uma pauta recorrente, mas que vem sempre mudando, né? Os percentuais vão sendo reajustados. Qual hoje é a principal discussão salarial dentro das forças de segurança? E se existe dentro dos sindicatos também uma ideia de pedida mínima, né? O que dá para ser negociado com o governo do Estado? Bernardo, é importante a gente ter esses espaços para esclarecer para a sociedade. Né? A segurança pública de Minas Gerais tem sofrido nos últimos anos um ataque muito grande, estrutural, e principalmente em relação aos policiais, aos profissionais. Só para você ter ideia, quando a gente faz um recorte que foi citado pelo próprio vice-governador, professor Matheus Simões, ele falava o seguinte: não pode deixar de considerar os últimos 10 anos. Então, a partir da fala do próprio vice-governador, nós fizemos um recorte dos últimos 10 anos. Só para você ter ideia, nos últimos 10 anos, já são aproximadamente 44% de perda salarial. Ou seja, de forma simples, hoje o policial está ganhando quase a metade do que ele ganhava 10 anos atrás. Só para você entender isso. Quando você fala de um valor mínimo, aí a gente faz uma outra discussão que também é do governador Romeu Zema, que o tempo todo ele fala: eu não posso falar dos outros, eu vou falar da minha fase, do meu governo. Então, se a gente considera só no governo do governador Romeu Zema, a nossa defasagem salarial já chega a quase 11%, porque o governador não tem cumprido uma das suas principais promessas de campanha, que era pagar a recomposição salarial anualmente, que são as perdas inflacionárias. Bernardo, nós estamos numa condição, Clara, que a gente já não está pedindo aumento. A gente está pedindo ao governador simplesmente faça a recomposição salarial. E a gente não consegue que ele faça isso. E ele sempre tem muitas justificativas, mas o resultado ele não traz. Marcelo, e em conversa ontem com os jornalistas, o próprio vice-governador Matheus Simões disse que o aumento do auxílio fardamento e o vale alimentação concedido às forças de segurança pública podem representar até 30% do aumento salarial para policiais que estão iniciando a carreira. A relação com o governo do Estado está menos estremecida com essas decisões, apesar de todo esse diálogo que você disse da recomposição? Não, Clara. Se o vice-governador disse que resolveu o problema, ou ele está dando a informação errada por engano ou por má fé. A gente sabe que as forças de segurança, nós temos um compromisso com a segurança do Estado e a gente não vai deixar de fazer o nosso trabalho como a gente tem feito há muito tempo. Agora, falar que as forças de segurança estão pacificadas com o governo, isso não é verdade. Até porque, tanto o auxílio fardamento, que é um benefício antigo, quanto auxílio alimentação, só para você ter ideia, Clara, Bernardo, todos os servidores públicos tinham direito ao auxílio alimentação, por um decreto que alterava a lei, porque o decreto não pode alterar a lei. A lei garante auxílio alimentação para todos os servidores. Mas tinha um decreto do governador que excluía as forças de segurança, as polícias. E isso é o que a gente vem lutando desde 2017 e desde 2019, quando o governador refez esse decreto. Agora, ele só está pagando, ele só concedeu o auxílio alimentação após uma disputa judicial que nós, o Sindicato dos Escrivães, nós somos o primeiro sindicato a entrar na justiça para cobrar o auxílio alimentação. E nós ganhamos diversas causas. Só para você ter ideia, o primeiro policial a receber auxílio alimentação é um escrivão de polícia do interior de Minas, que ele ganhou na justiça.
E hoje tem mais de 20 mil processos de auxílio alimentação. Então o governo sabia que ele ia perder na justiça. Então o que ele fez? Para não perder também politicamente, ele concedeu. Agora, ele falar que ele concedeu esse benefício porque ele quis dar algo à segurança pública é outra inverdade. Porque, na verdade, ele só concedeu esse benefício depois de muita luta, principalmente na luta judicial. Então não existe uma pacificação depois desses benefícios reajustados? Em hipótese alguma, se o governador está falando isso, se o vice-governador está falando isso, é para enganar a sociedade mineira, para enganar a população. Hoje, as forças de segurança são um pavio de pólvora. Está para estourar a qualquer momento. E o governador finge que não vê isso. Marcelo, há 2 meses a gente viu na Assembleia Legislativa a discussão sobre o reajuste salarial dos servidores, com uma proposta enviada pelo Executivo só para reajustar o salário dos servidores da educação para cumprir com o piso da categoria, né, com o piso federal da categoria. Houve ali dentro da Assembleia várias tentativas, principalmente por conta por iniciativa do deputado Sargento Rodrigues, para poder incluir também as forças de segurança nesse reajuste, mas que não conseguiram sucesso na Assembleia, não foram votadas. O que o senhor acredita que faltou para essa iniciativa de incluir as forças de segurança no reajuste ser bem sucedida? O cuidado do governo de Minas com a segurança pública. O que está faltando, e isso já está visível, e vocês vão perceber, eu trouxe alguns números aqui para mostrar, que a falta de cuidado com a segurança pública desse governo está levando a segurança do povo de Minas para um lugar que pode ultrapassar a linha vermelha. Sabe? Aquele momento que daqui para lá não tem como recuperar. Porque o governador tem tratado mal as forças de segurança desde o seu primeiro mandato. Olha, só para você ter ideia, ele fez um acordo com as forças de segurança lá em 2019 para pagar um reajuste. E quando as forças de segurança chamam o governador Romeu Zema de caloteiro, é porque ele fez um acordo, ele mandou um projeto de lei, o projeto de lei foi aprovado e ele mesmo vetou um projeto de lei dele. Então, desde aquele momento que ele descumpriu a palavra com as forças de segurança pública, as forças de segurança pública mantiveram um desconforto e uma desconfiança com esse governo. E a gente vê que todas as vezes, quando ele tem oportunidade, ele tira alguma coisa das forças de segurança. Inclusive, agora, ele retirou recursos, né? Só da Polícia Civil foi mais de 31 milhões que foram retirados da Polícia Civil. Hoje, a polícia, para trabalhar no interior, tem que escolher o que vai fazer, porque falta gasolina para o policial movimentar no Estado. Marcelo, e diante desse cenário todo, o sindicato tem encontrado mais dificuldade de adesão aos protestos da Força de Segurança Pública comparado ao quando começou em 2021 ali? Olha, o que a gente percebe é um esgarçamento, sabe? Aquele cansaço de tanto você lutar e as coisas não avançam. Porque esse governo ele é bom nisso. Ele é bom em não fazer nada. Porque você vê que o governador Romeu Zema, ele não tem nenhuma entrega para a população de Minas Gerais. Vocês são jornalistas, vocês acompanham. A única coisa que ele faz é um processo mais midiático, né? De fazer os TikToks, comer banana com casca, essas coisas. Agora, quando a população de Minas fala assim, tá, e o que o governador entregou? Como que está a segurança pública de Minas? Piorou demais. Como que está a educação? Piorou demais. Como estão as estradas? Piorou demais. Então, a nossa preocupação é o seguinte, o governador, por favor, vamos conversar com as forças de segurança, vamos conversar com quem pode melhorar a situação. Não deixa o Estado de Minas Gerais chegar a um ponto da gente não poder mais descer a Avenida Afonso Pena, porque vai estar acontecendo um tiroteio com disputa de espaço, como acontece na linha verde, na linha amarela, no Rio de Janeiro. O governador de Minas ele é responsável por isso. Não pode deixar isso acontecer. A gente já vai entrar nessa questão do crime aqui em Minas Gerais, só para a gente fechar essa discussão salarial, né, para poder concluir. A gente tem visto, né, acho que inclusive essa dificuldade de manter a adesão dos policiais, essa discussão ela está sempre atrelada a vários temas que são complexos, né? Recentemente, o governador Zema, o vice-governador Simões, até o secretário de governo Marcelo Aro, deram declarações aliando a derrubada dos vetos ao Propag em Brasília com a possibilidade de discutir o reajuste salarial para os servidores ainda em 2026, né, já adiantando essa discussão do ano que vem. Como que chegou dentro dos sindicatos e como que chega para você que está na presidência do sindicato essa informação e se vocês têm um cuidado de
tentar fazer com que essa informação chegue à maior parte dos servidores, né? Porque é um tema muito técnico. Bernardo, é importante a gente entender que esse governo ele trabalha muito com retórica, né? Olha, quando o governador disse que o RRF era a única solução para a dívida de Minas, e ele lutou desde 2019 para fazer o RRF, que era uma coisa assim terrível, nós, todos os sindicatos, os servidores públicos, nós nos organizamos numa frente em defesa do serviço público e nós conseguimos, depois de muitos anos de luta na Assembleia, conseguimos, através dos deputados, através do presidente da Câmara, o Tadeu, foi até o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, e conseguimos a construção de uma outra proposta, que é o Propag, que não é também a salvação do mundo, mas é muito melhor do que era o RRF. Aí, quando o governador viu que não dava mais para ficar naquele discurso do RRF, ele começou a aceitar o Propag. Mas ele começou a aceitar o Propag, começou a colocar dificuldades no Propag, começou a colocar defeitos e problemas. E essa questão dos vetos é um problema criado pelo governo para justificar a falta de vontade do governo em fazer o que tem que ser feito em Minas Gerais. Tá? Ele está querendo transferir, como sempre nesse governo, ele sempre transfere a responsabilidade dele para terceiros. Então, o que a gente sente é isso. Olha, o Propag é muito melhor do que o RRF. O governo de Minas não tinha uma outra proposta. E chegou o Propag, agora ele quer trazer dificuldades, criar dificuldades, para continuar não fazendo aquilo que é o importante para o povo de Minas Gerais, que é garantir investimento, principalmente na segurança pública. Bernardo, claro, olha, agora no Carnaval foram mais de 6 milhões de pessoas que vieram a Belo Horizonte. Deixa eu perguntar para vocês, o que trouxe as pessoas a Belo Horizonte? Foi um carnaval tranquilo, um carnaval seguro. Agora, como seria se a segurança não desse conta de trazer isso? E olha, quando eu falo se não desse conta, é porque nós estamos caminhando para isso. Nós estamos caminhando para um momento que nós não teremos mais segurança pública em Minas Gerais por falta de investimento, por falta de estruturação, por falta de reconhecimento e valorização dos profissionais, dos policiais, que estão trabalhando há muitos anos, assim, sabe, quando você está fazendo o máximo que você pode com o mínimo de recurso e de estrutura que você tem? Marcelo, falando um pouco sobre a adesão de deputados na pauta dos sindicatos, tanto na reconstituição salarial quanto nos outros pedidos, tanto para infraestrutura, a presença de parlamentares nos protestos, tanto e também nas discussões na Assembleia, é praticamente restrita a representantes da direita. O próprio Sargento Rodrigues, né, do PL, é o presidente da Comissão de Segurança Pública e é um dos líderes ali da discussão. Como que o sindicato tenta aliar as pautas trabalhistas dos policiais com as questões eleitorais? Visto que provavelmente o Zema tenha recebido muitos votos da segurança pública em 2018 e 2022. Essa é a questão, claro. O Zema recebeu muitos votos da segurança. O Zema, ele foi dentro da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e prometeu para todos os policiais, olha, vocês terão recomposição salarial em todos os anos, porque eu acho, isso são palavras do Zema, abre aspas, eu acho um absurdo não ter recomposição salarial num país que tem a inflação que o Brasil tem. Fecha aspas. São palavras dele, está gravado. Ele falou isso lá no Clube dos Oficiais da Polícia Militar, na campanha de reeleição agora. Então, isso aí todo mundo sabe. O governador teve uma votação expressiva da segurança pública. Só que como que ele retribuiu essa votação e essa esperança? Ele retribuiu com falta de diálogo, com descaso e, pior, com desprezo. Que o sentimento que os servidores da segurança pública têm é que esse governo despreza a segurança pública. Que esse governo não tem nenhuma preocupação com a segurança pública. E que esse governo acha que a segurança pública vai acontecer pelo sacrifício dos próprios servidores da segurança pública. Essa que é a questão, claro. Agora, em relação a toda a movimentação que acontece na Assembleia, é muito interessante, porque o governador Romeu Zema fez com que as forças de segurança também começassem a dialogar com os deputados da esquerda. Hoje nós temos um diálogo muito aberto com o professor Cleiton, com Lucas Lasmar, com Beatriz Cerqueira,
que antigamente, assim, fala, não, Beatriz Cerqueira do PT não conversa com a segurança. Não, mas todas nessas lutas que nós tivemos, né, o Sargento Rodrigues, a Beatriz Cerqueira e o professor Cleiton, eles formaram uma trincheira de luta em defesa da segurança pública, em defesa do serviço público, que as forças de segurança, por mais que são conservadores e são voltadas para a direita, conseguem reconhecer que essas figuras da esquerda também deram contribuição. É claro, a gente nunca vai deixar de contar com a presença do deputado Sargento Rodrigues, que é ali, vamos dizer assim, a representação mais forte da segurança pública. Tem também o deputado Caporeso, que sempre participa, né? Mas, assim, como aquela presença mais... Até porque tem 5, 6 mandatos, né? Uhum. Só sobre essa questão ainda, Marcelo, queria perguntar para o senhor... A gente fez até alguns levantamentos recentes aqui no jornal, mostrando, né, como é que era a atuação do governador Romeu Zema nas redes sociais, o número de postagens, as publicações quase sempre criticando o governo federal. E na maior parte das vezes em que ele fala do próprio governo, em que ele vai falar da própria administração, ele exalta as forças de segurança, fala sobre o trabalho da Polícia Civil nas investigações, fala sobre o trabalho ostensivo da Polícia Militar nos grandes eventos, né? O senhor até citou o Carnaval. Como que cai dentro das forças de segurança que estão em pé de guerra com o governo quando existe essa exaltação do trabalho das forças? Como é que é percebida essa movimentação midiática do governo? Bernardo, uma palavra que você falou aí que é importante que eu vou citar. Não, as forças de segurança não estão em pé de guerra com o governo. É esse governo que despreza a segurança pública. E, claro, só para fechar a análise daquela discussão que a gente estava falando, o sentimento que as forças de segurança têm com o governador é de decepção. Sabe? Decepção. Acreditava que era um governo de direita, que reconheceria a importância da segurança e que valorizaria a segurança. E a gente não teve nada disso. Só para você ter ideia, o governador Romeu Zema nunca se encontrou com as representações das forças de segurança pública. Nunca esteve numa sala para discutir os problemas da segurança pública com os trabalhadores de segurança pública, com os representantes de trabalhadores de segurança pública. Então, por aí você vê como que é o tratamento desse governo com a segurança pública. Mas a segurança pública não está em guerra com o governo. Agora, a gente fica decepcionado. E a gente fica, assim, pensando, poxa, o governador, ele é capaz de usar os resultados da segurança pública a favor da imagem dele. Mas ele esquece de falar com a sociedade que parte significativa desse resultado vem do sacrifício dos homens e mulheres que compõem as forças de segurança. Porque vocês não imaginam a quantidade de policiais que estão se matando. Olha, gente, o problema dos assédios morais nas unidades policiais, agora nas unidades prisionais. Olha, para acontecer o Carnaval, vocês não sabem o que aconteceu nos bastidores. Olha, os policiais foram proibidos de tirar férias, policiais praticamente foram proibidos de ter licença médica, porque tinha que estar com efetivo 100%. Então, vocês compreendem que em cima do sacrifício dos policiais, os policiais usam seus telefones, usam estruturas próprias para manter a segurança pública. Olha, as viaturas não têm rádio comunicador, as viaturas da Polícia Civil. No interior, esses dias eu estava conversando com uma policial, uma perita, que ela ficou à noite numa estrada deserta. Não pegava telefone, celular, e o pneu furou e ela ficou desesperada. Até que passou alguém, ainda bem que passou alguém que é uma pessoa bem intencionada e a ajudou. Mas poderia ser alguém que não iria ajudá-la. Ela sozinha no meio do mato, sem telefone celular, a viatura não tem rádio comunicador, não tem rádio. Já imaginou que loucura? Marcelo, a gente já vai entrar nesses problemas, né, que todas as forças de segurança pública do Estado aparentemente estão tendo, não só a Polícia Civil, mas eu queria que você explicasse um pouquinho, porque ao longo dos últimos 5 anos, durante todos os protestos que os sindicatos convocaram, sempre se tratou do cumprimento da estrita legalidade. Eu queria que o senhor explicasse como que as forças de segurança pública operam nesse formato. Olha, Clara, para você compreender bem quando a gente fala de estrita legalidade, você precisa compreender a falta de estrutura. Tá? Imagina você, quando a gente fala com os policiais, não façam aquilo além do que o que é dado de estrutura. Imagina o policial vai sair para fazer uma diligência. A viatura está com o pneu careca. A viatura está sem rádio de comunicação. A viatura agora está sem gasolina.
Né? Então, você não tem que se preocupar em ir lá arrumar o pneu, arrumar o carro, arrumar a gasolina. Isso é responsabilidade do Estado. Simplesmente não vai. Né? Quando você chega na unidade policial, faltou papel. Ó, tem uma impressora que está quebrada. A rede de internet que não funciona. Simplesmente você vai falar com o cidadão, olha, infelizmente eu não posso te atender hoje porque a rede de internet não está funcionando. Só para vocês terem ideia, hoje, um dos maiores fontes de reclamações que nós recebemos no sindicato é o problema do sistema, o software da Polícia Civil, que é um software que não está preparado para a atualidade. É um software que trava toda hora. Né? Só para você ter ideia, Clara, eu sou de origem do plantão. Antes de estar no sindicato, eu trabalhava no plantão virtual. Eu já fiz um flagrante de homicídio, usando o meu WhatsApp. Porque a mãe estava lá, as testemunhas estavam lá, a equipe falou, eu usei o meu WhatsApp, fazendo videochamada, fazendo uma oitiva de testemunha por videochamada no meu WhatsApp. Porque ali no meio, vocês são jornalistas, todos os profissionais sabem, a gente quando está no trabalho, a gente é envolvido pelo trabalho. Não vou deixar de fazer um trabalho porque não tem internet na unidade policial. Não, vou usar a minha então. E isso é cotidiano. Então, quando a gente fala de estrita legalidade, não é deixar de trabalhar, mas é você fazer de acordo com a estrutura que você tem, compreende? O senhor até já adiantou esse tema, mas a gente vai aprofundar um pouco mais, né? Porque recentemente a chefe da APC, a delegada Letícia Gamboge, foi à Assembleia na prestação de contas e confirmou que existe um corte orçamentário na casa ali dos 30 milhões para a polícia. Queria que o senhor explicasse para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo a gente no YouTube também, o que isso significa na prática, né? O senhor deu um exemplo aí, mas assim, quando cortam 30 milhões, parece que é uma questão só orçamentária, mas é um atendimento ao cidadão que fica comprometido. Imagina, Clara e Bernardo, o que chegou para nós. O policial foi com a viatura no posto para abastecer. Lá no interior, eles recebem um cartãozinho de crédito. Chegou lá no posto para abastecer, aí bota o tanque aí, botou o tanque, o cartão não tinha dinheiro. Não tinha feito a transferência de recursos para o cartão. Aí o policial falou, aí o que eu faço? Tira a gasolina. Recentemente, tem um documento, depois eu posso até pedir a nossa assessoria para disponibilizar para vocês, teve um delegado que chegou a colocar no papel, dizendo, olha, quando o policial vai no posto, tudo bem que não consigo, mas pelo menos trata ele com respeito, porque os policiais estão sendo desrespeitados, porque chega lá, fala, não, espera aí, primeiro tem que ver se você tem dinheiro para pagar, porque o Estado não paga. Sem contar que no interior, quem banca muito a segurança pública são os prefeitos, que dão gasolina, que dão prédios, dão servidores, dão pessoas. Você chega no interior, você chega e você acha que está sendo atendido por um policial, e não é. É um servidor de prefeitura. Então, isso tudo acontece. Então, quando você fala de corte, Bernardo, você está falando, é de cortar, por exemplo, tem uma diligência para fazer no interior, tem uma investigação em andamento e tinha que fazer uma diligência no interior. Não tem dinheiro para pagar a diária dos policiais. Como é que o policial vai viajar para o interior fazer uma diligência? Ele vai pagar a alimentação e estadia do bolso dele? O Estado tem que ter condições de fazer isso. E hoje não tem. Não vou nem falar a questão dos treinamentos, que treinamentos foram cortados, até os treinamentos virtuais foram cortados, porque não tem recurso. Então, na prática, o que afeta um corte de 30 milhões? Você tira a capacidade de trabalhar dos policiais. Só para você ter ideia, tem cidade do interior que você tem uma cota de 40 quilômetros. Então, se você tiver um caso, e você sabe que o interior de Minas é enorme, e às vezes, para você atender uma demanda em determinada cidade, são 50, 100 quilômetros. Só que você tem uma cota para rodar 40 quilômetros. Você não pode atender mais do que a região metropolitana, porque você vai daqui em Neves a 20 quilômetros. Então, você vai em Neves e volta. Você vai aqui em Contagem e volta. Então, no interior não é tão simples assim. Porque você já imaginou 40 quilômetros de cota, porque fez os 40 quilômetros, tem mais gasolina para rodar mais. Então, quem vai ser afetado com isso? Gente, a falta de investimento em segurança pública tira um dos nossos maiores patrimônios. Bernardo, Clara, um dos maiores patrimônios que a gente tem, o que garante a nossa liberdade, é a segurança. Você já imaginou você não ter segurança de você sair aqui e poder ir para sua casa, porque você não sabe se você vai ser abordado ali na rua por um criminoso que vai colocar em risco a sua própria vida? Então, não investir em segurança é tirar do cidadão um dos bens mais importantes que ele tem, que é a liberdade, que é o direito de ir e vir com tranquilidade. Gente, segurança é o que garante a nossa liberdade.
Marcelo, só sobre essa questão que o senhor falou, acho que é importante a gente entender, né? Porque essa questão de ter um funcionário da prefeitura ou pessoas que não são da polícia, isso de alguma forma fere a autonomia da Polícia Civil, né? E tem informações sensíveis ali que não deveriam estar sendo manipuladas por pessoas que não são da corporação. Esse é o grande problema. Inclusive, vou trazer uma informação nova, né? Que a Lei Orgânica Nacional, que nós, depois de mais de 15 anos de muita luta, nós conseguimos aprovar a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Essa lei orgânica foi aprovada em novembro de 23. É importante isso. Novembro de 23. E essa lei, ela proíbe a atuação de servidores não policiais em ações que são estritamente policiais. E isso hoje, gente, acontece tanto que às vezes você chega no interior, você acha que você está falando com um policial. Quando você vai ver, é funcionário da prefeitura. Tem lugares que a unidade policial, Bernardo, quando você chega lá, fala, quem é que é o responsável? É um estagiário. Você vê o nível que está o sucateamento da Polícia Civil. Se aqui na capital, se nas grandes cidades a gente sofre muito com sucateamento, imagina nas cidades mais do interior. Que se o prefeito não der o aluguel da casa, se o prefeito não der servidor para trabalhar, para auxiliar. Tem cidade que não tem policial. O policial vai lá uma vez por semana. Quem fica lá é um auxiliar da prefeitura. Se passando muitas vezes por policial, que é uma coisa muito complicada. Mas agora, claro, é proibido. A Lei Orgânica Nacional proíbe. E aí vai ser um grande desafio para a polícia. Porque hoje a Polícia Civil conta muito com esses profissionais e com essa estrutura das prefeituras. Marcelo, e essa pauta sobre a infraestrutura das viaturas e das delegacias, não só aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, mas no interior também, ela é antiga, né? O que já foi feito para solucionar esse problema? Eu queria que você falasse um pouco como está a situação das delegacias aqui na Grande BH. Olha, a Grande BH, o problema todo é esse. Primeiro que a gente tem problema em todas as unidades policiais. Toda unidade policial que você vai, ela tem um problema. Eu recebi notícia aqui recente, uma reclamação, até estava comentando agora, vindo para cá, que tem que fazer uma visita. Tem a unidade aqui do Palmital. Tem um muro lá que está levando risco. Os policiais me falaram, Marcelo, a gente não estaciona, porque a qualquer momento pode cair, pode machucar alguém. Você pega unidades, há homicídios. Eu vou dar esse exemplo de homicídios, que esse é um exemplo fundamental para você entender. A homicídios, ela é um das pilares fundamentais da polícia. Uma unidade importantíssima. Desde o ano passado, que nós estamos brigando porque a sala onde trabalham mais de 50 policiais, o ar-condicionado quebrou. Eles têm que levar ventiladores particulares deles, eles têm que se virar para trabalhar num ambiente que é impossível, porque, assim, ainda mais no calor que teve o último. Inclusive, nós estamos cobrando todo dia, porque agora está o inverno, está mais tranquilo, mas nós esperamos que a polícia consiga resolver esse problema desse ar-condicionado não homicídios até agora, na hora que chegar o verão, porque é um absurdo. Então, claro, quando você me pergunta como está a estrutura, se eu for pontuar cada unidade, eu vou te dizer que cada unidade nós temos um problema estrutural gravíssimo. Principalmente porque as poucas unidades que a Polícia Civil tem, que são próprias, essas são abandonadas mesmo. E a maioria das unidades são alugadas. São prédios que a polícia aluga e instala lá uma unidade policial que não é, inclusive, preparada para ser uma unidade policial. Tá? Assim, bom, é porque é muito complexo isso aí. Se a gente for citar muitas unidades, é muito problema. Mas, então, todas as soluções para esses problemas são feitas a partir de demandas do sindicato? Olha, investimento, a gente está o tempo todo cobrando investimento. As unidades, todas as vezes a gente pede para resolução de problemas pontuais. A gente vai lá nas unidades, a gente encaminha, mas poucas as vezes são as respostas que a gente recebe. A sua pergunta é interessante, claro, porque, por exemplo, a gente vê, se você vê o site da polícia, inaugurando unidades novas, isso, aquilo. Essas unidades que estão inaugurando, na maioria das vezes, são no interior. Por quê? É investimento das prefeituras. Vocês podem pesquisar. A maioria no interior, investimento da prefeitura. O governo do estado não está investindo nisso. A maioria das vezes, as unidades, elas são maquiadas
para fazer a apresentação. Do tipo, não, tá muito... Nós recebemos denúncia de uma vez que foram inaugurar uma unidade que saíram catando mesas e computadores de várias outras para ir lá fazer a inauguração. Assim, eu falando isso, parece, não, isso é conversa de sindicalista, não é verdade. Mas, gente, a necessidade de apresentar para a sociedade algo que não é real, ela é enorme. E é só a gente pesquisar um pouquinho que você vai encontrar esse tipo de coisa, claro. Naquela reunião que a gente falou, né, sobre o corte de 30 milhões, a Gamboge também disse que haverá nomeação de novos servidores num concurso que está em andamento, com uma previsão de preenchimento de 359 vagas. O senhor acredita que esse número vai ser suficiente? Bernardo, esse assunto ele é um assunto especial para nós. Nós, do Sindicato dos Escrivães, nós, inclusive, judicializamos esse concurso. Por quê? Você lembra que eu falei da Lei Orgânica das Polícias Civis, que é de 2023? Essa lei orgânica, ela traz novidades importantíssimas para a modernização do processo investigativo e para a reestruturação das polícias civis no país inteiro. Inclusive, buscando uma melhor padronização para que a gente compreenda as polícias civis em todas as unidades da federação a partir de uma mesma ótica. Porque hoje, cada estado tem uma polícia civil diferente. Tá? É uma coisa assim que... E isso dificulta o diálogo, a conversa entre unidades. O crime organizado está cada dia mais organizado e se comunica de forma mais rápida. As forças de segurança também precisam se organizar, se modernizar e trazer procedimentos padrões para que a gente tenha uma velocidade maior no fluxo investigativo. Isso, a Lei Orgânica Nacional trabalhou para que acontecesse. Em Minas Gerais, a Polícia Civil resolveu fazer um concurso que fere os dispositivos da Lei Orgânica Nacional. E para denunciar, e é importante, eu gostaria aqui de trazer um recorte muito importante para quem fez esse concurso. Porque algumas pessoas falam assim, mas o sindicato foi contra o concurso? Nunca. O sindicato é a favor de concurso e nós lutamos por concurso e queremos que sejam não 300, for 165 vagas para investigadores, que é o concurso que a gente judicializou, nós queremos que sejam 750 mil vagas. Agora, tem que cumprir a Lei Orgânica Nacional. Por uma questão de segurança jurídica para quem está fazendo, né, e uma questão de modernização da polícia. O que não pode é a Polícia Civil ignorar a Lei Orgânica Nacional e fazer um concurso de qualquer jeito, que é o que está pretendendo se fazer. Por isso que a Justiça autorizou fazer o concurso, mas ela não autorizou a nomeação. Gente, esse concurso está sendo um concurso meio que fake news, porque você está fazendo um concurso, mas você não vai poder nomear os policiais. Isso é um absurdo. Mas sabe o que é pior? Claro. Nós estamos discutindo isso com a chefia de polícia desde janeiro de 2023. Só para você ter ideia, em janeiro de 2023, a chefe instituiu um grupo de estudos para a implementação da lei orgânica. Janeiro de 23. Até hoje, não saiu, pelo menos não nos foi apresentado, sequer um relatório parcial do trabalho desse grupo de estudos. Quando nós informamos que a gente judicializaria o concurso, a chefe de polícia, lá em outubro de 2023, fez um outro grupo de estudos para discutir a questão do auxílio alimentação que o governo pediu, de horas extras e a reestruturação dos cargos, exatamente por causa do concurso público. Novamente, claro, Bernardo, até hoje não existe sequer um relatório parcial. A gente até brinca lá no sindicato que se fosse um curso de pós-graduação, ele já estaria na hora de apresentar o artigo final. E na Polícia Civil eles não conseguiram produzir nada, pelo menos não nos apresentou nada ainda. Bom, por que eu estou falando isso, Bernardo? Só para você ter ideia, eu trouxe aqui uma continha boa para você entender. A chefe de polícia, ela levou lá na Assembleia os seguintes dados. Ela disse que lá em 2021, a Polícia Civil tinha 11.207 policiais. E que de 2021 até hoje, foram contratados 1.430 policiais. E que hoje a polícia está com 2.637, 12 mil, que seria, né? Se você somar assim. Só que ela esqueceu de dizer o seguinte, que entraram 1.430, mas saíram 1.348. Então, Bernardo, porque saiu de exoneração, porque hoje a carreira não é mais atrativa, os aposentados. Então, na verdade, se você pegar o comparativo de 2021 para 2025,
aumentaram 82 policiais. Assim, do que era o efetivo de 2021 para 2025. Porque não adianta apresentar, nós contratamos 1.200, tá? Mas e as exonerações das aposentadorias que foram mais 1.348? Então, hoje, a Polícia Civil, ela está prestes a entrar num estado assim, de incapacidade de trabalhar. Como que você observa isso? Hoje eles fecharam, essas semanas, eles fecharam uma unidade policial, que é uma unidade policial histórica, que é o DEICTRAN, a unidade que atendia os crimes de trânsito. Vocês estão acompanhando? Foi fechada. Aí eu pergunto para vocês, por que estão fechando unidades policiais? Essa unidade funcionou durante décadas. E ela foi importante durante décadas. Por que agora ela foi fechada? Ela deixou de ser importante? Os crimes de trânsito deixaram de acontecer? Não, é falta de estrutura. É falta de estrutura. E aí, como que a população vai sentir cada vez mais a falta desses 30 milhões de orçamento? É quando a estrutura vai sendo diminuída. Uma delegacia hoje fechou o DEICTRAN, né? Amanhã vai fechar uma outra unidade, depois vai fechando outra. Aí, na hora que a população assustar, só vai ter polícia civil nos grandes centros. Marcelo, para a gente finalizar um pouco dessa questão da estrutura dos equipamentos da Polícia Civil, a falta de rabecão também foi muito discutida, é uma pauta pesada, né, para os sindicatos. No ano passado, a gente teve a informação de que haviam 7 viaturas para atender a 50 municípios da região metropolitana. E eu queria entender se essa situação foi ajustada e, apesar dos 7, em novembro eram apenas 6 estavam em manutenção e 1 estava funcionando. Eu queria entender se essa situação foi ajustada. O senhor até chegou a citar a falta de rádio, né? E o sindicato também falou sobre a presença de apenas 1 policial, que precisava pedir ajuda aos familiares da pessoa para subir com o corpo para dentro da viatura. E o senhor acredita que essa quantidade, 7, seja suficiente? Não, mas não é suficiente mesmo. Agora, a questão pior disso tudo, que você falou de novembro do ano passado. Nós denunciamos agora, logo depois do carnaval, que a situação estava a mesma coisa. Eles disseram que iriam comprar viaturas. Aí sabe o que eles fizeram, Bernardo? Foram lá e compraram viaturas que não servem. As viaturas não cabiam. As viaturas, se você tivesse um corpo com mais de 1,80 m, não cabia dentro da viatura. Ou seja, foram lá e fizeram uma compra de equipamentos que não atendiam as especificações necessárias. Outra coisa, essas viaturas que eles comprariam, claro, tinha viatura que estava derramando sangue. Imagina um corpo de alguma morte violenta que estava sangrando ainda. Colocava na viatura, vazava sangue pela rua. Isso tudo nós denunciamos, logo depois do carnaval. E eu te digo o seguinte, não mudou a realidade. Sabe por quê? Porque outro problema para a questão das viaturas de rabecão é falta de pessoal também. Por isso que esse concurso é importante acontecer. E é por isso que a chefia da polícia deveria estar preocupada em regulamentar a Lei Orgânica Nacional, porque só vai poder contratar os policiais com a Lei Orgânica Nacional regulamentada. Mas sabe o que estão fazendo? Mais uma vez, estão fazendo um concurso para as pessoas acharem que as coisas estão normais, para ganhar tempo, e não está normal. As pessoas estão fazendo o concurso e correm o risco de não serem nomeadas até a resolução do problema. Agora, gente, de novo, nós precisamos fazer concurso para mais de 1.000, 2.000 policiais, porque a lei, só para você entender, Clara e Bernardo, em 2013, a lei orgânica, ela estabelecia que o efetivo da Polícia Civil deveria ser de aproximadamente 17.000 policiais. Em 2013, nós estamos falando de 12 anos atrás. E essa lei de 2013, ela ainda tinha um estudo que ela considerava que era dos inícios dos anos 2000, ali 2004, 2006. Foi um estudo muito bacana, tanto é que esse estudo gerou a demanda na lei, e a lei tinha lá a necessidade de 17.000 policiais. Só que vocês têm ideia, hoje nós estamos com 11.289 policiais. Ou seja, esses números, inclusive, passaram pela chefe de polícia lá na Assembleia. De 17.000, nós estamos com 11.000. Ou seja, 2/3. E de um efetivo que era para ser de 2013.
12 anos atrás. Então, diante disso, claro, é que vai faltar gente. Porque além deles comprarem viaturas que não servem, também não tem gente para colocar nas viaturas. Esse é um problema sério. Vamos falar um pouquinho sobre crime organizado aqui no estado. A gente tem dados da Sejusp, que foram divulgados no início desse ano, falando que em 2024 a gente teve um aumento de quase 5% nos crimes graves no estado e um aumento de mais de 22% considerando só Belo Horizonte e 16% pegando toda a região metropolitana. Vários especialistas, né, em segurança pública apontam que existe uma relação entre esse aumento de crimes graves com o avanço de gangues e facções aqui em Minas Gerais. Queria que o senhor fizesse um panorama sobre essa situação, se realmente a gente tem percebido mais atividade das facções de operação nacional aqui dentro de Minas e se isso tem relação com essas reclamações que o senhor tem elencado sobre falta de estrutura e falta de efetivo policial no estado. Ô, Bernardo, o que está, né, entre o crime e a sociedade são as forças de segurança. As forças de segurança é a única defesa que a sociedade tem contra as ações criminosas. Agora, diante de tudo que nós conversamos aqui, a Clara até fez a pergunta um pouco antes, os policiais não estão aderindo tanto às mobilizações, não estão participando. O estado de cansaço dessa luta não é porque eles estão felizes com a condição, é que às vezes bate o cansaço. Só que esse mesmo cansaço para lutar pelos direitos é o mesmo cansaço que ele vai sofrer para realizar a tarefa do dia a dia. Então, isso vai diminuindo a capacidade do policial produzir. Alguns entram para um estado de adoecimento. Outros vão até para um lugar mais radical que se matam. Agora, o que a sociedade tem que perceber é que esse aumento da criminalidade ele está diretamente relacionado à falta de investimento nas forças de segurança, à falta de valorização dos policiais. Gente, no mundo inteiro, policial é visto com um olhar de respeito. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Japão, a população sabe que aquele profissional está ali para garantir a ela a segurança de estar com a sua família, a segurança de ir à igreja, de mandar seu filho para a escola. Então a sociedade tem esse respeito com o policial. Infelizmente, no Brasil, e mais ainda em Minas Gerais, com a falta de respeito do governo com as forças de segurança, a população, a sociedade vai seguindo, vendo isso, a própria sociedade, ela começa a olhar para o policial com menos respeito. E isso favorece a quem? Isso favorece ao crime organizado, isso favorece as facções criminosas. Porque aí, naquela brincadeirinha de criança, quando o coleguinha vai, eu quero ser polícia, eu quero ser bandido, eu quero ser polícia. Hoje os coleguinhas estão querendo ser bandido, porque ser policial já não é mais. É uma função que você dedica a sua vida, você pode não voltar para casa e a sociedade não te reconhece da maneira e o governo não te valoriza. Então nós precisamos tomar um cuidado do ponto de vista filosófico com isso. Agora, Bernardo, para te responder assim de forma mais direta, é claro que as organizações criminosas elas irão crescer, porque na medida que você está fechando a unidade policial, na medida que você reduz o quadro de quem combate o crime, na medida que a polícia ela não está estruturada para fazer o enfrentamento, e na medida que o crime organizado cada vez mais se estrutura e mais avança, olha, quando eu falei aqui antes, e volto a repetir, nós temos que nos preparar para muito em breve. A gente está vendo aqui nos principais corredores de Belo Horizonte também briga de gangue, a gente não podendo transitar com tiroteio por briga de espaço. Mas por quê? Porque o governador Romeu Zema recebeu a polícia e as forças de segurança de Minas Gerais reconhecidas como uma das melhores do Brasil. Isso ele recebeu no início do primeiro mandato dele. E ele vai entregar no final do mandato dele uma polícia que ainda se mantém graças ao sacrifício dos policiais, porque foi uma polícia enxovalhada, uma polícia sucateada, uma polícia ignorada durante 2 mandatos de um governador que não se preocupou com a segurança e que apenas colheu os frutos do que havia sido plantado antes. E aí, Bernardo, e claro, toda vez que você só colhe frutos e não cuida da árvore, uma hora essa árvore passa a não dar frutos tão bons. E então, só para você ter ideia, claro, e Bernardo, Minas Gerais, que é a terceira economia do Brasil,
nós temos o quinto pior salário do policial no Brasil. Nós temos o salário do policial de Minas Gerais, ele é 1/3 do salário do policial do Amazonas. E olha a estrutura econômica do estado do Amazonas e a estrutura econômica do estado de Minas. Agora, se o Amazonas, que é um estado que tem menor estrutura econômica, consegue pagar um salário 3 vezes do que Minas Gerais, que é o 3º PIB do país, alguma coisa está errada. Ou seja, é a questão da valorização. Minas Gerais não valoriza, a Amazonas valoriza os policiais, Minas Gerais não valoriza. O senhor acredita que existe uma percepção comum, assim, dentro das forças de segurança, que existe mesmo um avanço do crime organizado em Minas Gerais? Sim, não só do crime organizado, Bernardo. As forças de segurança hoje têm conhecimento que o crime organizado está avançando, por isso eu falava daquela linha vermelha, que depois que ultrapassar a gente não consegue voltar mais. Tem exemplo de estados no Brasil aí, que você sabe como é que estão lá. Né? Minas Gerais está quase chegando lá. E por responsabilidade do senhor governador Romeu Zema e do seu vice-governador, o professor Matheus, que não dão atenção para a segurança pública. Isso tem que ficar claro, de quem é a responsabilidade. É do governo, não é dos policiais que estão trabalhando e sofrendo para tentar manter um padrão de polícia que a gente tinha orgulho de falar e ainda tem orgulho de falar, que a Polícia Civil de Minas Gerais ainda é uma das melhores do Brasil, mas não graças ao governo, graças ao sacrifício dos policiais. O crime organizado está avançando sim. Bernardo, você é um pouco mais jovem que eu, mas quantos anos vocês não ouviam falar de um sequestro? Gente, início do ano agora sequestraram aqui um empresário na região metropolitana. Olha, um exemplo que a população precisa saber, que isso vai direto para a população entender. Quanto tempo você não falava do roubo de correntinha no centro de Belo Horizonte? Agora virou febre de novo. Mas é por quê? Porque a criminalidade está percebendo que a segurança pública está sucateada, está colocada em segundo plano. Ou seja, se a segurança pública não tem importância, quem vai sofrer é a sociedade e quem vai ganhar é a criminalidade. Marcelo, e a gente sabe que essas facções, Comando Vermelho, PCC e TCP, que têm notícias, né, que estão crescendo seus comandos aqui na capital e na região metropolitana, elas são bem combativas à polícia, né? O sindicato tem recebido denúncias ou informações dos próprios policiais de como tem sido esse trabalho no atendimento das ocorrências. O senhor até citou um momento que uma perita ficou sozinha no meio da estrada. Como que tem sido essa relação? Olha, tem sido preocupante, porque o que a gente tem percebido é que a polícia não está com a estrutura suficiente para combater essa criminalidade organizada, e a gente percebe que ela vai crescendo. E aqui, Clara, a gente até fala assim, da nossa cultura do mineiro. E você vai percebendo que essa criminalidade está crescendo bem a mineira. Tá, o que eu quero dizer com isso? Ela está indo aos pouquinhos, ela está percebendo os espaços e ela está entrando. E a polícia, ela tem tentado fazer o combate, mas não tem a estrutura e os recursos suficientes para fazer esse combate. Aí o que vai acontecendo? Você vai tendo que fazer escolhas, né? É aquela máxima do cobertor. Né? O cobertor pequeno e o corpo grande, você cobre a cabeça e deixa o pé a descoberto. Então, o que está acontecendo? O enfrentamento está sendo cada vez mais pontualizado, mais especializado, mas com isso o crime, que tem essa capacidade de perceber aonde estão as falhas do Estado, vai ocupando aos pouquinhos. E é por isso que ele vem do interior e já está ocupando a capital. E na hora que a sociedade mineira assustar e que ela perceber, nós estaremos enfrentando problemas que a gente nunca antes se deparou aqui em Minas Gerais. Só para finalizar um pouco dessa questão do crime organizado, o senhor até falou dessas brechas, né, que as organizações elas vão entrando. A gente não tem notícias de milícias em Minas Gerais. O senhor acredita que, com esse andamento, né, das facções e a situação atual da segurança pública, né, do tratamento do governo com a segurança pública, há uma possibilidade do crescimento desses grupos? Olha, possibilidade, claro, assim, quando você faz essa pergunta, ela é uma pergunta assim, de sentimento. A possibilidade sempre tem. A grande questão é que Minas Gerais, a cultura policial mineira, ela é uma cultura assim que a gente ainda faz questão de manter essa cultura, né? Polícia, né? A gente tem isso. E a gente vai combater sempre qualquer grupo que tente utilizar a polícia para fazer outra ação que não seja a ação
que a gente sempre defendeu, que é defender a sociedade, é fazer segurança pública. Então, assim, a possibilidade de isso, é aquilo que eu te falei, né? Vai acontecendo e você vai vendo, não tem estrutura para combater, pode acontecer. Mas em Minas Gerais, eu tenho uma tranquilidade de dizer, não, aqui em Minas Gerais, a polícia, ela tá para fazer o papel dela, que é combater a criminalidade. Então, assim, acredito que esse tipo de criminalidade aí vai ter maior resistência para crescer aqui em Minas Gerais. Marcelo, para a gente finalizar, tem muito assunto, né? Mas a gente está com... Já avançamos um pouco aqui no tempo. Queria te perguntar sobre uma questão que o senhor até já falou nas respostas anteriores, mas é interessante a gente ouvir com mais profundidade. Há 2 anos a gente teve uma onda de suicídios, né? Inclusive de adoecimento mental de uma forma geral dentro da Polícia Civil e também da Polícia Militar. E o sindicato até chegou a recomendar algumas medidas para os próprios policiais se cuidarem, né? Tomarem cuidado com essa situação. Quais dessas medidas foram colocadas em prática e qual que é a situação hoje do policial civil em relação a essa questão do adoecimento mental? Eu queria que o senhor citasse um pouco a questão dos assédios na corporação. Olha, nós temos hoje uma das nossas bandeiras assim, fundamentais, claro, é a luta contra o assédio. Tá? Assim, inclusive, a gente está participando de um movimento que ele é até, assim, para todo servidor público, que é um movimento de combate ao assédio, dizendo que a gente tem articulado e mobilizado junto aos deputados para que a gente pudesse criminalizar o assédio. Porque o assédio sexual ele é criminalizado, mas o assédio moral não. Né? Então, assim, são absurdos do dia a dia que você observa, assim, por exemplo, nós temos o uso da corregedoria como um instrumento de assédio. O chefe te pede algo e que você, não daquela forma que ele deseja, e você faz da maneira que você entende que é o correto. Se ele não tem como te pegar ali, ele vai achar um caminho, ele vai instaurar processo. Só para você ter ideia, nós estamos com um caso que a colega, depois que ela denunciou o assédio, ela está com mais de 16 processos contra ela. Então, assim, o uso institucional, eu acho que esse é o principal exemplo de assédio que eu posso te dar. O uso institucional de instrumentos para assediar. Em relação a essa questão, a gente tem trabalhado muito com os policiais, a gente tem pedido aos policiais para denunciar. O sindicato tem lá na sua página principal um formulário de denúncias anônimas. Todas as denúncias que chegam até nós, elas são anônimas mesmo, a gente não tem nenhum filtro de reconhecimento. Assim, a gente garante o anonimato, a gente encaminha e a gente pede, denunciem qualquer tipo de assédio, manda para a gente faz a visita, quando possível, a gente vai até o local também, além de pedir a ação da Polícia Civil. Apesar de que a Polícia Civil atua de maneira muito precária em relação à investigação dessas denúncias de assédio. Claro, o sindicato propôs que a Polícia Civil criasse, dentro da corregedoria, um setor especializado para combater o assédio. Seria tipo uma delegacia especializada, para ficar claro, vocês compreenderem melhor. Aí a chefia respondeu que não há necessidade de ter uma delegacia especializada para investigar o assédio. É a mesma coisa de eu falar com você que não precisa ter uma delegacia especializada de mulheres. Aí você vê que o tema não é um tema importante para a instituição, combater o assédio. Mas nós, os sindicatos, estamos lutando muito contra isso e vamos continuar. É pauta fundamental. E a gente fica feliz, Bernardo, de que os casos, não tenham acontecido os casos como foi há 2 anos atrás, que ocorreram vários casos. E a gente tem atuado muito para evitar esse tipo de situação. A gente tem tentado ser também um ponto de apoio aos policiais que precisam, para evitar chegar nesse nível de radicalismo. Marcelo, queria agradecer o senhor pela participação aqui no nosso programa. Acho que sempre tem mais assunto, né? Mas a gente conseguiu dar uma circulada boa pelos temas da Polícia Civil, das forças de segurança de uma forma geral. Queria agradecer mais uma vez a participação e deixar um espaço para o senhor fazer suas considerações finais. Bernardo, eu gostaria de agradecer você, agradecer a Clara, né, por proporcionar esse debate, esse diálogo. E dizer ao governador, professor Matheus, o que as forças de segurança desejam é diálogo.
Vamos conversar, vamos procurar soluções. Agora, não pode acreditar ou não é inteligente achar que as coisas estão bem. As coisas não estão bem, as forças de segurança pública estão um barril e que pode estourar a qualquer momento. E a gente espera que o governo tenha a responsabilidade de dialogar mais com as forças de segurança e dar um pouco mais de atenção. No fim das contas, o que a segurança pública exige e ela pede é isso, que a gente tenha condições de prestar um trabalho cada vez melhor para a sociedade mineira. Perfeito, claro. Obrigado pela participação também. Obrigado pelo convite. Bom, a gente fica por aqui com a M Entrevista. Outras edições também entrevistando pessoas do estado de Minas Gerais, políticos, representantes das forças de segurança, representantes de categorias dos servidores, você acompanha no canal do YouTube do Portal UAI. Você também fica sabendo de todas as atualizações, notícias importantes no portal em.com.br, tanto na editoria de gerais quanto na de política. Um abraço e a gente fica por aqui. Até a próxima.